Pai do Senhor Jesus, irmãos? Amém. Jesus é maravilhoso, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, Deus. Desde já, viu, irmã? Aqui, olha. Peço perdão, houve um imprevisto. Mas aí eu fiquei desesperado ligando. Para que eu não tenho teu telefone? Aí eu liguei para a irmã Cida, quem estava lá era a Dácia. Eu digo, Jesus é bom demais. Mas depois eles me ligaram aqui, falaram que faltou força aqui, tudo aqui, ficou no escuro, tudo. Então, mas para lá também foi muita chuva. Então, Não, mas sexta-feira tá aí, né? em nome de Jesus de Nazaré, nós vamos. Sexta-feira eu espero lá. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu queria que os irmãos abrissem sem perda de tempo a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 6. Aleluia. Quem lembra que foi pregado aqui na leitura devocional? Versículo 3. Aleluia, Deus. João capítulo 6. Uma passagem muito bem conhecida, muito pregada, muito relida. Uma passagem que para a prosperidade não tem coisa melhor. A multiplicação. Aleluia, Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Nos diz a palavra de Deus dessa forma. João capítulo 6. O versículo 1 já diz assim, olha. E depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Vamos ler todos juntos esse último versículo, versículo 9. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Olha para teu irmão. E diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas para que isso? Não serve para tantos. Fala, não serve para tantos. Fala, será que é você que tem 5 pães e 2 peixinhos? Será que é você mesmo? Você pode sentar aplaudindo a Jesus de Nazaré? Aleluia, Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode glorificar a Jesus nessa noite? Aleluia. Tá dando pra gravar. Dá pra gravar. Queridos e amados irmãos, quando olhamos para a Sagrada Escritura, sabemos que Aleluia, Deus. Queridos e amados irmãos, quando olhamos para a Sagrada Escritura, sabemos que Jesus fez muitos dos milagres. Sabemos que Jesus, aonde ele estava, os sinais e acompanhava, sinais de prodígios e maravilhas, curas de cegos, curas de paralítico, curas de leproso. E nos diz a Sagrada Escritura que neste momento estava Jesus saindo de um lado para o outro. E vai para uma montanha, vai para um monte. E ali acompanha uma multidão, porque Jesus, aonde ele estava,
algo tinha que acontecer. Aonde Jesus estava atraía multidões. E nos diz a Sagrada Escritura que Jesus começa a ver aquela multidão que o seguia e olha para os seus discípulos. Mas Jesus começa a testar a cada um deles. E Jesus diz, olha, o que faremos para alimentar essa multidão? E um dos seus discípulos diz, olha, Senhor, ainda se tivéssemos 200 denários de dinheiro, não daria para alimentar toda essa multidão, todo esse povo que está com fome. Mas o que me traz a atenção no versículo 9 é que, no meio de toda essa multidão, André, um dos apóstolos de Jesus, começa a sondar, começa a andar para um lado, para o outro, e começa a ver a posição de cada um. E como pode, no meio de 5.000 pessoas, o homem descobrir que ali estaria um jovem, que tinha pão e que tinha peixe? Como pode, no meio de 5.000 pessoas, alguém gritar, ei, presta atenção, alguém gritar, aqui tem um jovem. Ei, a Bíblia relata que esse momento é o presente. Esse momento não seria no passado, porque senão o autor Lucas teria escrito, olha, ali naquela multidão estaria um jovem, tinha um jovem, mas a Bíblia diz que aqui se encontra um jovem que tem pão e tem peixinho nesta noite. Glória a Deus, aleluia a Deus. Olhando para esse versículo, está no presente. Olhando para esse versículo, o autor deveria escrever, Lucas deveria escrever, olha, mas no meio daquela multidão tinha um jovem. No meio daquela multidão, olha, apareceu um jovem. No meio daquela multidão, houve um jovem, porque tudo está no passado. Mas ele diz abertamente, André começa a andar no meio da multidão e diz, olha Jesus, aqui tem um jovem que tem, quem tem, tem. Então se tem, vai alimentar aqueles que não têm nesta noite. Olhamos para essa passagem. O versículo 9 diz aqui há um rapaz. Quando nós olhamos abertamente, a oportunidade que Deus tem para você, é para você que está na casa de Deus. A oportunidade que Deus tem para você, é para você que se encontra presente. Ei, não é para o que se encontra fora, não é para o que se encontra distante, mas é para o que se encontra aqui nesta noite. Deus, André falou abertamente, olha Senhor, aqui tem um jovem. Ei, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, sabemos abertamente que é formada de muitos escolhidos. Muitos são escolhidos pelo Senhor, vem até a sua casa. Mas nos diz a Bíblia Sagrada que muitos também não se encontram dentro da casa de Deus, mas aquele que se encontra, o Espírito Santo de Deus sonda a vida dele. Ei, se ele estiver na brecha, se prepara, que ele vai sondar você nesta noite e vai descobrir o que está em você nesta noite. No meio de 5.000 vidas famintas, tem um jovem que tem a capacidade de alimentar. A casa do Senhor é desta forma, irmão. A casa do Senhor, presta atenção, eu e você vem alimentar a alma, eu e você vem alimentar o espírito. Mas nesta noite eu não quero falar deste alimento. Eu quero falar que o Espírito Santo de Deus procura homens e mulheres que tenham algo dentro de si. Sabe por quê? Porque Jesus veio, mas deixou os seus discípulos. Os seus discípulos passaram e a igreja foi crescendo. E até hoje o Espírito Santo de Deus procura homens e mulheres que tenham algo dentro de si para alimentar a igreja do Senhor. Aleluias. Está aqui presente. O que me entristece muito é que muitas das pessoas começam a entrar na casa de Deus, vem com tudo. Depois começa, acha que tem autoridade, começa a ir para um canto e para o outro. Ei, você já viu um beija-flor? Você sabe por que o beija-flor ela nunca cresce? Você sabe por que ela é sempre desorientada? Ela fica assim, olha, presta atenção. O movimento do beija-flor, ela sempre vai lá numa plantinha, numa folhinha. Ela vai lá, mesmo dentro daquela flor tão linda, ela picou 2 minutinhos, saiu fora, rodeou, já vai para outra aqui. Mas presta atenção,
Deus procura o crente abelha. O crente abelha, ele desce. Encontrou a florzinha. A abelha pode prestar, ela chega, ela senta, irmã. A primeira coisa que ela chega numa flor, aí ela senta e depois ela vai lá até lá no caule. Mas pode prestar atenção que a abelha ela é unida. Pode prestar atenção, vai mexer no enxame de abelha, vai mexer na colmeia de abelha para tu ver o que acontece. É tudo unido, irmão. Sabe por quê? Porque se alimenta e na casa dela tem um sem tem azeite. E aonde tem azeite, onde tem mel, escuta, o diabo não pode ir lá porque está tudo unido. Glória a Deus. Foi dito aqui abertamente de Judas Iscariote. Foi dito aqui abertamente que tinha 12, mas tinha um que era beija-flor, um beijinho aqui, um beijinho ali, um beijinho na oferta, um beijinho em tudo quanto é lugar. Não pode sustentar na presença de Deus. Aí sabe o que fez? O que o diabo fez? Tomou ele. O diabo toma crente beija-flor. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus procura homens e mulheres que venham a oferecer na casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui tem um jovem. Aqui tem homem, aqui tem mulher. Ei, Jesus te encontrou nessa noite. Jesus te encontrou nessa noite. Mas Ele quer saber o que tem dentro de você. Ele quer saber o que você traz para oferecer a Deus. Ele quer saber o que é o teu conteúdo. Ele quer saber o que você tem nessa noite para oferecer. Sabe por quê? Porque através de você, vidas vai se converter. Aleluia. Mas se você não tiver nada, o que eu tenho, hoje para oferecer a Deus? No meio de 5.000 vidas, tem um jovem que a Bíblia não relata o nome dele. Talvez nesse meio aqui, que o Espírito Santo de Deus sonde a minha vida e a tua, e que encontre nesta noite uma igreja cheia de algo para oferecer a Deus. Mas amém de eu te falar a verdade. No meio da igreja, tem muitos que vai ficar. No meio da igreja tem muitos que só vêm buscar e não tem nada para oferecer. Porque se eu falasse que todos aqui iam subir, ia ser mentiroso. A minha alegria é que todos subam. Mas infelizmente vai estar dois, um só que outro fica. É a escolha de Deus e depende de você nesta noite. O que você tem para oferecer nesta noite? Aleluia. Aleluia. Um jovem que não tinha nome. Quando André olhou para ele e falou: Jesus, aqui tem um jovem. Aqui tem uma pessoa, aqui tem uma criança, aqui tem um homem, aqui tem uma mulher. Ele tem para oferecer. Ele tem algo. Mas o mesmo já vem adulto, escuta. Se ele tem para oferecer, escuta, não serve para a multidão. O que eu quero te dizer nesta noite: se você tem um pouquinho de louvor, escuta, teu louvor vai fluir a igreja. Se você tem um pouquinho escuta, de oração, sabe o que vai acontecer? A tua oração vai impregnar a igreja. Se você tem um pouquinho de jejum, sabe o que vai acontecer? O teu jejum vai impregnar a igreja. Um pouquinho que você tem na mão do mestre multiplica. Um pouquinho que você tem na mão do mestre multiplica nesta noite. Aleluia. Mas essa noite ele procura a mim e a você. Esta palavra é para o presente. Está aqui um rapaz. Está aqui um jovem, está aqui uma criança, está aqui um homem, está aqui uma mulher, está aqui um idoso. Mas o Espírito Santo de Deus procura o que é que eu e você tem nessa noite. O Espírito Santo de Deus procura o que é que eu e você tem nesta noite. Nos diz a Bíblia Sagrada que existem vasos dentro da casa do Senhor para a honra e para a desonra. E se tem vaso de honra nesta noite, tem palavra de obediência. Se tem vaso de desonra nesta noite, é só para destruição, é só para caluniar, é só para falar mal. Mas nesta noite está arrependido pelo sangue de Jesus. Nós vamos alimentar uma geração de gente faminta pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu não tenho nada para te alimentar, vai morrer em você. E você vai me culpar e eu vou te culpar. Se você não tem nada para me alimentar,
vai morrer em você, ou eu vou te culpar e você vai me culpar. Porque a Bíblia é dessa forma. Um jovem, ele mudou a história. Um jovem que não tinha nome. Quando eu olho para a vida de Naamã, um rei, um capitão, poderoso, mas Deus eleva também uma menina que não tinha nome, e faz ela mudar a história daquele homem. Uma menina que não tinha nada, para aqueles que estavam ao lado, mas uma menina que conhecia a Deus e tinha comunhão com Deus. Aleluia. Ei, Deus está chamando aí você para ter comunhão com Ele. Aleluia, Deus. Porque se você não tiver nada para oferecer, você só tem contenda. E você só tem briga. E Jesus não chamou a igreja para estar dividida. Jesus não chamou a igreja para estar falando mal de mim ou de você, não. Jesus chamou a igreja para ser lavado pelo sangue dele e morar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, a Deus. Por causa de um jovem, se não estivesse na brecha, 5.000 vidas ia perecer. Talvez tem vida perecendo por tua causa. Porque tu não tem nada para oferecer ainda. Mas essa noite Jesus está te levantando. Esta noite tu vai andar armada pelo poder da palavra de Deus. Esta noite, por onde tu passar, tu vai levar a palavra do Senhor, porque é o pão. É o pão que alimenta, é o pão que traz a vida, é o pão que liberta, é o pão que cura, é o pão que sara, é o pão que traz paz. Ei, nesta noite o Espírito de Deus está neste lugar. Imagina se aquele jovem, na hora que André chegasse e falasse: aqui tem um quê? Não vem não, que não tem não. Jovem atribulado, jovem que não entende o poder de Deus. O Evangelho, mas você se dá. O Evangelho, mas você se lançar. Escuta, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Daqui a pouco lá vem um filho citando por mim e por você. Ei, se você quiser alguma coisa, tem que ser no céu. Tem que ser no céu. A tua salvação. Glória a Deus. O jovem só com pão. E agora, vai levar meu pão até onde está ele? E vai me deixar com fome. Ô André, por que você veio até aqui? Você veio roubar o que é meu, você veio tirar o que é meu. Preste atenção, ninguém rouba o que é teu, não. Ninguém tira da tua mão, não. Jesus te chamou para você multiplicar. E muitas vezes tem que ser multiplicado pela tua mão. Muitas vezes você tem que pegar a tua porção e comer